Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Webinar Suporte. Eu me chamo Franciele e hoje nós vamos falar sobre Microsoft Copilot 365 e como que ele pode te ajudar, né, trazendo benefícios aí para a sua empresa. Tá? Lembrando que se você preferir, você vai poder assistir também a nossa trilha sobre Microsoft Copilot, que está ali no nosso canal, no YouTube. Antes de chamar, aliás, o nosso apresentador, eu quero lembrá-los, né, a permanência de vocês será considerada como um sinal positivo para o tratamento desses mesmos dados. Pois bem, então eu vou chamar agora ele, o nosso palestrante, Luciano Marqueto, nosso diretor de serviços aqui na Suporte, inclusive especialista, né, na solução Microsoft Copilot. Bom dia, Luciano, tudo bem? Bom dia, Fran, tudo bom? Obrigado. Bom dia a todos. Ali tudo tranquilo. Vamos falar hoje um pouquinho sobre Microsoft Copilot. Hoje é um bom dia aqui em Porto Alegre. Tá um dia de sol, tá fazendo 13 graus. É um bom dia para a gente falar sobre produtividade, eficiência e melhoria no nosso trabalho, ou seja, nós vamos falar hoje de como utilizar o Microsoft 365 Copilot na sua empresa, aplicando no seu dia a dia de trabalho. Tá? Pessoal, então, né, o nosso foco hoje é falar de questões como produtividade aprimorada, ou seja, para indicar que o Copilot pode ajudar os usuários a realizar tarefas de maneira mais eficiente nos aplicativos de Microsoft 365. Nós vamos falar de acesso fácil à informação. O Copilot pode buscar informações em todos os aplicativos do Microsoft 365, ou seja, significa que ele pode encontrar documentos no OneDrive, eventos no calendário do Outlook, mensagens do Microsoft Teams, e isso torna mais fácil para os usuários encontrar as informações que eles precisam. A gente vai falar de aprendizado contínuo, ou seja, como o Copilot pode aprender com as interações dos nossos usuários, tá? Ali com os aplicativos do Microsoft 365 e entre si, e melhorar sugestões ao longo do tempo, tá? O que acaba resultando numa experiência personalizada e aprimorada para cada usuário. Nós vamos falar de colaboração facilitada, como o Copilot pode ajudar os nossos usuários a colaborar de maneira mais eficiente, mais eficaz dentro dos aplicativos do Microsoft 365, podendo sugerir edições de documentos compartilhados no Word ou ajudar no agendamento de reuniões do Teams, por exemplo. E nós vamos falar de adoção acelerada, ou seja, os nossos usuários já estão habituados a utilizar aplicativos do Microsoft 365. Logo, longos treinamentos, né, ali são desnecessários. Tá? Ou seja, vamos lá, que hoje nós vamos falar de um monte de coisa. Então, para a gente começar, tá, eu quero explicar um pouquinho do que é o Microsoft Copilot, né, ali para quem ainda não teve a oportunidade ou não teve uma visibilidade dele, tá? Ali, a gente precisa colocar que aí, o Microsoft Copilot, ele, de forma resumida, é uma inteligência artificial avançada que ajuda os usuários a realizar uma infinidade, uma enorme variedade de tarefas. Por exemplo, escrever e-mails, criar apresentações, gerar código, traduzir texto, responder perguntas e muito mais, tá? O Copilot ele também é capaz de entender e se comunicar em várias línguas distintas. Além disso, ele é projetado para ser útil, positivo, educado, empático e envolvente. Ele é capaz de gerar conteúdo imaginativo e inovador, por exemplo, poemas, histórias, músicas e muitas outras coisas. Ele também identifica erros em conversas e pode oferecer informações precisas para corrigir. E, tá, como se tudo isso não fosse suficiente, o Copilot ele se esforça para garantir a segurança do usuário e evitar fornecer informações que possam causar, por exemplo, danos físicos, emocionais ou financeiros aos próprios usuários ou a outras pessoas. E ele também sempre vai evitar criar conteúdo para ou sobre políticos influentes, chefes de Estado ou qualquer grupo de identidades sociais,
Por exemplo, religião, raça, política e gênero. Tá, pessoal? Então é muito importante ter essa contextualização. Né, aqui nós temos um exemplo, né, ali que 68%, uma estatística, 68% das pessoas dizem que não tem tempo de foco suficiente durante a jornada do trabalho, é um das metas do Copilot é aumentar esse foco, e aqui no meu lado direito, eu tenho um exemplozinho, né, ali, como a gente pode estabelecer um prompt, uma ideia de como conversar com o Copilot. A gente vai ver isso em exemplos, não precisam se preocupar, a gente vai ver isso em exemplos detalhados logo na sequência. Tá? Muito bem. Então, né, vamos falar um pouquinho de utilizar o Microsoft 365 Copilot na nossa empresa. Como? Com todos esses cenários aqui. Então, o que a gente vai fazer é apresentar o Microsoft 365 Copilot, que é um assistente digital versátil projetado para revolucionar a maneira como o trabalho é realizado nos vários departamentos dentro da organização. Se a gente puder, então, né, ir de setor por setor, o Copilot, para os tomadores de decisão e para as equipes de operações, garante a continuidade operacional e processos de tomada de decisão informados, né, ali, que mantém o seu negócio à frente dos desafios. Departamentos, vamos lá, financeiros, ele vai simplificar as decisões financeiras complexas utilizando insights e análises inteligentes. Para recursos humanos, tá? Vai encontrar tarefas de recrutamento e engajamento mais fáceis com o suporte do Copilot e para estratégias de aquisição de talentos e envolvimento dos colaboradores. As equipes de marketing vão aproveitar o Copilot com a sua velocidade e criatividade para conduzir campanhas inovadoras que vão se destacar no cenário competitivo atual, tá? Nos departamentos de vendas, tá? Nos departamentos comerciais, eles podem potencializar estratégias comerciais com um assistente de inteligência artificial dedicado e ajudar a fechar negócios de maneira mais eficiente, tá? Enquanto que para a área de TI, olha nós aqui, tá? Pode desfrutar de eficiência aprimorada, tá? Ali por meio de integração avançada fornecido pelo próprio Copilot. Tudo isso, tudo isso que eu falei, respaldado pelo compromisso da suporte em transformar a produtividade no local de trabalho. Então, senhores, eu gostaria de desejar para vocês sejam muito bem-vindos à era do Copilot. Vamos falar um pouquinho agora de cada um, né, dos setores que nós estamos falando. E aqui, toda vez que eu falar de um setor, de um departamento da nossa empresa, tá ali, eu vou colocar nesse slide que vocês estão vendo, tem um conjunto de prompts que podem ser utilizados em cada um dos aplicativos indicado pelos ícones aqui. Então, no próprio chat do Copilot, no Teams, no Word, no Outlook e por aí vai, tá? Onde eu posso digitar, eu posso fazer esta pergunta diretamente para o meu aplicativo dentro do Copilot. Então, né, para a área de tomada de decisão, para a área executiva, né, o Copilot vai ajudar a manter a atualização, né, atualize-se sobre, ou seja, né, reuniões e e-mails, tá? Ali ele vai resumir rapidamente e-mails, relatórios recebidos ao longo de um período, permitindo que todos os nossos executivos se mantenham devidamente informados. Ele consegue reunir informações da equipe, tá? Ali coletando informações relevantes antes de reuniões importantes e tornando as discussões mais produtivas. Ele permite que eu revise ou faça uma reprise do meu discurso, praticando, né, ali para garantir clareza e concisão. Ele vai permitir criar e compartilhar, ou seja, ele ajuda a criar e-mails detalhados, resumindo decisões ou discussões feitas durante as nossas reuniões executivas. Eu posso revisar o discurso de um período atrás, então eu posso solicitar que ele analise discursos anteriores, né, reuniões,
ou conversas para melhorar, com base nas reações que eu tive da minha audiência a esses eventos, tá ali? E eu consigo revisar também slides de uma apresentação, por exemplo, né? Eu posso aprimorar esses slides com imagens, alinhar com temas ou com outros aspectos que eu desejo dar foco. Tá, pessoal? Então, tudo isso eu consigo fazer com o meu Copilot. E, para ilustrar, vamos ver um exemplozinho disso. Neste exemplo, vamos observar o poder do Microsoft 365 Copilot quando integrado ao Microsoft Outlook. O que eu desejo fazer? Enviar um e-mail de agradecimento aos nossos colaboradores por participarem de um evento. Então, eu vou na guia do meu Microsoft Outlook, já tenho aqui a opção de rascunho com o Copilot, vou clicar nela e aí vou solicitar no meu prompt o que eu desejo fazer. Nesse caso, eu quero um rascunho de um e-mail detalhado, agradecendo aos colaboradores por participarem da revisão de final de ano. Faça o tom amigável, ou seja, eu direciono qual o tom da mensagem, e detalhe um pouco, ou seja, mencione como estamos animados a continuar progredindo. E clico para que ele me gere a sugestão. Caros colaboradores, quero expressar minha sincera gratidão por participarem da revisão de final de ano. Foi um processo muito produtivo e enriquecedor, que nos ajudou a avaliar os nossos pontos fortes. Ele cita, né, eu coloco em tom amigável, como eu solicitei, né, conclui, vocês são uma equipe incrível, um grande ativo para a nossa empresa. Estou animado para continuar progredindo e enfrentando novos desafios para vocês no próximo ano. Se eu quiser manter esse rascunho, eu vou clicar no manter. Se eu quiser uma outra sugestão, eu posso clicar no tentar novamente. E ele vai elaborar. Segunda sugestão, quero agradecer a todos os colaboradores que participaram na revisão de final de ano, né? Todo um contexto muito parecido. Obrigado por fazerem parte desta equipe incrível. Se eu não gostasse dessa segunda sugestão, eu preferia a primeira, eu posso retornar. Eis a primeira sugestão. E a segunda, vou manter a segunda. Perfeito, ele já insere o texto, eu posso direcionar e enviar para quem eu quiser. Pessoal, então, só um exemplo, né, ali de como a gente pode utilizar, tá, para uma área executiva, o nosso Copilot. Agora, falando um pouquinho de recursos humanos, o que, que eu posso fazer, tá, com o Copilot nas nossas áreas de RH. Então, eu posso criar descrições de trabalho, tá, ali, ou seja, o Copilot ele vai ajudar a criar descrições detalhadas para vagas que eu estou buscando preencher, vagas de emprego, de colocação, incluindo as habilidades necessárias, responsabilidades e requisitos que um candidato precisa apresentar. Tá? Pode ajudar a selecionar candidatos qualificados, apoiando para analisar currículos e identificar quais os candidatos que atendem aos critérios específicos para aquela vaga que eu estou buscando preencher. Tá? Ele pode ajudar a elaborar perguntas para uma entrevista. Então, por exemplo, ele pode sugerir perguntas relevantes, né? Ali ajudando a avaliar os candidatos de maneira mais eficiente. Além disso, ele pode me apoiar a conduzir uma entrevista. Tá? Então, durante essa entrevista, o Copilot ele vai auxiliar com notas, com resumos e com o registro das respostas dos próprios candidatos que eu estou entrevistando. Além disso, ele pode redigir cartas de ofertas, tá? Ali, ou seja, ele vai criar cartas personalizadas para que eu possa selecionar melhor os meus candidatos, tá ali? E ainda criar materiais de integração. Já tenho, né, o meu candidato, da minha vaga preenchido, o meu candidato contratado, tá ali. Ele vai me ajudar a preparar materiais para integrar novos funcionários, novos colaboradores mais rapidamente. Por exemplo, manuais, apresentações, vídeos, tá? De tal sorte de que novos colaboradores ou mesmo colaboradores já, né, de algum tempo da minha empresa possam
aderir ou aumentar o seu engajamento na empresa. Vamos observar mais um exemplozinho de como é que a gente pode fazer isso. Vamos lá. Neste exemplo, nós vamos utilizar um Microsoft Loop para gerar um conjunto de perguntas para uma entrevista para um cargo que a minha empresa pretende preencher. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o meu já aberto, o meu Microsoft Loop, e na guia Perguntas para Entrevistas eu vou buscar para começar a digitar, vou localizar o ícone do Microsoft Copilot, já integrado ao Loop, vou clicar nele e vou solicitar o que eu desejo. Neste caso, criar um conjunto de perguntas de uma entrevista para o cargo de designer de animação sênior, direcionando perguntas sobre experiências anteriores, objetivos e inclua algumas perguntas sobre interesses pessoais. Como podemos observar, ele gerou um conjunto de perguntas categorizado, né, já devidamente classificado em experiências anteriores, ou seja, poderia nos contar sobre sua trajetória profissional, quais foram os projetos de animação mais significativos, passando por habilidades técnicas, processo criativo, gestão de projetos, objetivos e interesses pessoais. Se eu quiser reescrever ou adicionar qualquer outro aspecto, né, eu posso solicitar, continuar interagindo com o meu prompt, ou se não, posso manter salvando, né, estas informações e utilizar na minha entrevista. Show! Mais então o uso do Copilot no nosso Microsoft Loop. Tá? Agora, mudando a nossa área, né, pessoal, mudando o nosso departamento, a gente vai falar um pouquinho de área de operações, ou seja, né, como é que a gente pode, por exemplo, resolver problemas de produção ou outros aspectos, tá? Ali utilizando o Copilot. Aqui, o Copilot tem um valor fantástico para, por exemplo, analisar dados de produção. O Copilot ele pode ajudar a analisar esses dados, identificando tendências e insights para melhorar a eficiência das nossas áreas produtivas. Descobrir soluções passadas, soluções que foram utilizadas, né, em momento anterior. Ou seja, ele vai me ajudar a encontrar soluções que foram implementadas anteriormente em situações semelhantes àquele problema que eu estou tendo agora. Tá? Ainda, apoiar no brainstorm de novas soluções, ou seja, ele pode ajudar na geração de ideias criativas para resolver problemas operacionais. Tá? Só quem já participou de uma reunião de brainstorm sabe a dificuldade, né, que pode ser reunir as diversas ideias, organizá-las, tá? Ali avaliá-las adequadamente. Então o Copilot vai ajudar e apoiar neste cenário também. Tá? Ainda, resumir reuniões de status, por exemplo, tá? Ali, ou seja, ele vai ajudar a criar resumos concisos, coerentes, tá? Ali das nossas reuniões semanais, mensais, ou seja lá qual período, né? Ali, sempre destacando os principais pontos de ação. O que são pontos de ação? São onde precisa existir atuação, o que eu preciso fazer a partir do contexto, né, daquela minha reunião, tá? Ali. Além de tudo, agradecer, né, aos colaboradores, né, aos funcionários pelo seu trabalho, ou seja, ajudando a redigir mensagens de agradecimento e reconhecimento para a equipe de operações. É sempre fantástico a gente poder reconhecer bons trabalhos, tá? Ainda, criar relatório de análises de causa raiz. Ou seja, eu quero elaborar relatórios detalhados sobre a origem de um problema específico, para que ele não volte a acontecer ou para que eu possa tomar medidas adequadas para prevenir essa ocorrência, tá, pessoal? E lógico que a gente vai ver um exemplo de como é que a gente pode aplicar isto na prática. Vamos lá. Neste exemplo, nós vamos analisar um documento altamente técnico e gerar uma apresentação
do PowerPoint a partir dele. Como vocês podem observar, eu tenho aqui um documento Word com o título de Análise da Causa Raiz de falha de um moinho de pinos, né, ali, utilizar um processo produtivo e etc. É um documento técnico, bastante complexo, com muitas informações sobre um problema e diversas estratégias e metodologias para análise e solução deste problema. Ele tem 20 páginas, ali, sendo bastante detalhado. Neste momento, eu não tenho tempo para analisá-lo em detalhes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é solicitar ao meu Copilot, e vou buscar o ícone do meu Copilot aqui no Word, e vou solicitar para que ele resuma para mim este documento. Legal. Eis aqui, então, um resumo do nosso documento, e o Copilot separou as ideias principais como o objetivo deste trabalho, as ferramentas de qualidade que foram utilizadas, o estudo de caso e os resultados obtidos e as considerações finais. Como vocês podem observar, ele resumiu 20 páginas de um documento técnico em alguns parágrafos, ali o que já economiza muito o meu tempo. Para manter as fontes de informação adequadas, o Copilot também possibilita o acesso aos índices, ou seja, aos pontos do documento, de onde ele obteve as informações que ele resumiu. Então, basta eu clicar em cada um dos índices e ele me localizará no documento de onde ele buscou a informação. Perfeito. Já tenho uma ideia resumida do que se trata o meu documento e agora eu preciso preparar uma apresentação deste documento. Para fazer isso, eu vou abrir aqui o meu PowerPoint. Como vocês podem verificar, ele está vazio. E aqui eu já tenho a minha guia do Copilot, né, ali, onde eu vou solicitar para que ele prepare para mim uma apresentação baseada no documento do Word que nós acabamos de verificar. Então, eu já vou solicitar, eu tenho aqui um prompt pronto para criar a apresentação a partir do arquivo e eu vou colar aqui o link que eu já tinha copiado previamente de compartilhamento daquele arquivo Word. Prestando atenção, ele prepara toda a estrutura de tópicos para a apresentação e, a partir desta estrutura de tópicos, ele constrói os nossos slides, né, a partir do documento original. Então, eu posso agora, a partir deste nosso geração, navegar entre os slides gerados, e aí ele preparou para mim uma pauta, ele preparou para mim uma introdução, as ferramentas de qualidade que foram utilizadas, e adicionou os gráficos e imagens que ele considera relevantes para ilustrar esta minha apresentação. Legal, né, pessoal? Esse aqui é o exemplo, talvez um dos exemplos que mais chama a atenção de quando a gente apresenta o Copilot, que é a fantástica capacidade de gerar conteúdo de um formato para outro, e organizar esse conteúdo de maneira muito ágil e muito robusta, tá? Ali para a gente poder acelerar, tá? Ali os processos, acelerar questões como apresentações e compartilhamento de conteúdo.
Tá? Maravilha. Falamos da questão de operações, agora nós vamos falar um pouquinho das nossas áreas comerciais, áreas de vendas, tá? Pessoal, ali, e com o que o Copilot pode colaborar, né? Pode nos apoiar nas questões comerciais. Ele pode ajudar a compilar relatórios completos para sessões de descoberta, por exemplo, destacando informações relevantes em sites, ou seja, eu preciso avaliar um determinado conteúdo, um produto, uma oferta, né, ali, então eu vou pedir para ele compilar essa informação para mim. Ainda, descobrir informações, por exemplo, sobre uma determinada empresa, uma organização, ele vai me ajudar a encontrar dados importantes sobre empresas ou setores, facilitando a tomada de decisão a partir destas informações. Ele me facilita para encontrar perguntas nos e-mails, por exemplo, que eu recebo, ou seja, resumindo e-mails, ele pode identificar perguntas-chave e tópicos relevantes a partir do que eu estou querendo comercializar. Ainda, atualizar ou criar apresentações de vendas, tá? Ali, utilizando o PowerPoint, o Word ou outros aplicativos do Microsoft 365, tá ali. Resumir reuniões, né? Ali, ou seja, numa reunião comercial, numa apresentação de uma proposta, tá? Ali, né? Ele vai apoiar em criar resumos concisos dessas reuniões, destacando os principais pontos que foram discutidos. E, por fim, mas não menos importante, apoiar na criação e na geração de propostas, ou seja, eu vou, a partir de projetos ou de solicitações dos clientes, eu vou criar propostas concisas, coerentes e objetivas dentro daquele cenário que eu estou querendo, tá? E aqui, tá, pessoal, eu vou compartilhar a minha tela, eu vou fazer uma apresentação ao vivo aqui para vocês, utilizando o Microsoft 365 Copilot. Vou compartilhar a minha tela aqui. Fran, só confirma se você está vendo direitinho, por favor. Sim, visualizando tudo certinho. Show, brigadão. Então, aqui eu tenho, né, ali o meu Microsoft Word, tá? Como vocês podem observar, eu já tenho ele num formato usando papel timbrado da Suporte, tá? Ali eu tenho todo um padrão gráfico de fontes, etc, que a gente utiliza internamente a partir desse modelo, e eu preciso agora criar uma proposta, né, ali de oferta de um determinado serviço ou produto. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o meu Copilot, meu prompt integrado aqui, olha ele aqui, o rascunho com o Copilot, tá? Vou abrir ele aqui e vou pedir para ele o que eu quero fazer. Bom, Luciano, o que você quer fazer? Legal, eu quero criar uma proposta de venda de serviços do Microsoft 365 Copilot. Eu quero que essa proposta ela descreva as vantagens e recursos do Copilot e destaque a ótima relação custo-benefício dele. E ainda, aqui para gerar essa proposta, eu quero que você utilize preços, por exemplo, em uma moeda fictícia. Tá, pessoal, ali só para não ter problemas com geração de valores equivocados aqui. E aí eu vou pedir para ele gerar. E lá vai ele. Então, está aqui, proposta de venda de serviços do Microsoft 365 Copilot. Ele faz uma pequena introdução do que ele é. Aqui ele já está adotando alguns dos aspectos. Opa! Aqui ele já está adotando alguns dos aspectos. Já vamos voltar. Vamos ver ele avançando ali na conclusão da geração. Ó. E aí, claro, como qualquer boa proposta comercial, ele vai apresentar valores. Show! Então, né, pessoal, só revisando, ele fez o que eu pedi. Gerou uma introdução para a minha proposta, falou sobre as vantagens e recursos do Microsoft 365 Copilot. Um monte deles a gente está vendo aqui nessa nossa apresentação, tá? Não vou estar me detalhando agora. Trabalhou a relação custo-benefício do Microsoft Copilot, ou seja, por que o meu cliente deveria, né, investir
no Microsoft 365 Copilot, tá? Então ele já fala aumento de produtividade e qualidade, melhoria da comunicação e colaboração, redução de custos e riscos, e aqui ele estabelece, né, então o meu plano, né, ali quais os planos possíveis. Eu tenho um básico, eu tenho um avançado, eu tenho um premium. Estes créditos é aquilo que eu pedi, é uma moeda fictícia, e aí alguns os recursos, né, que ele entrega para cada um deles. Orientações e a conclusão do processo. Se eu quiser manter, né, a mesma ideia, eu vou clicar aqui. Eu poderia solicitar para ele alterar o tom, ajustar alguma questão, adicionar um aspecto, como também posso fazer alterações a partir do meu rascunho com o Microsoft 365 Copilot aqui, tá? Legal? Beleza. Fechado aqui. Vamos voltar. Agora, vamos falar um pouquinho como é que o Copilot pode ajudar nas áreas de marketing, tá? Ou seja, como é que ele pode nos apoiar neste sentido. Nas áreas de marketing, ou seja, onde questões como geração de conteúdo é importante, eu posso, tá, ter criar discursos de marketing em tempo recorde, ou seja, ele pode ajudar a criar esses nossos discursos rapidamente, fornecendo informações atualizadas sobre o mercado e insights sobre novos produtos e serviços com bases em dados de N fontes distintas, tá? Ou seja, eu posso utilizar, né, e apontar aquelas fontes que eu quero utilizar, ou posso deixar que ele decida e busque isso. Além disso, ele vai me ajudar a descobrir tendências de mercado, tá? Selecionando destas tendências os tópicos mais relevantes nas análises de conteúdo e, novamente, exibindo insights a partir dos dados que ele coletou. Ele vai me ajudar a criar promoções, tá? Ali, ou seja, planos de promoção utilizando o PowerPoint para projetar estratégias atraentes que aumentem as vendas de produtos ou visitas, lojas físicas ou virtuais. Além de tudo isso, o Copilot ajuda em tarefas como redação de e-mail, preparação de apresentações e análise dos dados de marketing, otimizando a eficiência e a produtividade da equipe. Tá? E, novamente, né, ali é importante a gente entender com um exemplo como é que isso pode ser utilizado na prática. Então, vamos lá. Neste exemplo, nós vamos avaliar a capacidade do Microsoft 365 Copilot em reunir informações para uma análise de mercado. Então, eu vou solicitar aqui, abrir a minha página do meu Microsoft 365 Copilot em https://copilot.microsoft.com. Vou selecionar que eu quero um estilo de conversa mais preciso e eu vou fazer uma pergunta para ele, que é a seguinte: dê-me as informações mais recentes sobre os principais mercados para câmeras de vigilância e os principais concorrentes destes mercados com uma descrição de seus produtos. E vou solicitar o resultado. Observem, então, que o Copilot buscou as informações mais recentes, localizando para mim o tamanho do mercado e me dando algumas estatísticas, identificou quem são os principais concorrentes e os seus produtos ali, e me colocou algumas opções de câmeras de vigilância que ele identificou no mercado para uma possível compra. Além disto, ele me sugeriu algumas outras perguntas sobre este assunto que talvez possam ser relevantes para a minha análise, tá ali? E sempre mantendo a referência, como nós já tínhamos comentado em outras soluções, de onde ele buscou cada uma das informações localizadas. Importante observar também que
Nesta pergunta, né, neste aplicativo, eu tenho a segurança da proteção de dados comerciais aplicada, uma vez que a minha conta Microsoft Entra ID está vinculada a esta janela de navegador, eu consigo garantir a segurança dos meus dados e das minhas perguntas, ou seja, eu consigo ter certeza de que estes dados não estão sendo compartilhados e nem utilizados para treinar nenhum modelo de inteligência artificial público, né? Bem como eu posso chavear, eu posso mudar a perspectiva do meu Microsoft 365 Copilot e em lugar dele localizar informações somente na web, eu posso solicitar para que ele busque informações dentro da minha infraestrutura de dados, ou seja, ele vai olhar para dentro da minha empresa e fazer perguntas aos dados que eu tenho internamente, dentro do meu SharePoint, dentro do meu OneDrive ou no ecossistema Microsoft 365. Saindo então, né, das nossas para mais um departamento, nós vamos falar agora das nossas áreas financeiras, né, ali. Ou seja, como é que o Copilot pode ajudar, né, a parte da grana, parte do dinheiro das nossas organizações, tá? Primeiro, tá? Vamos pegar alguns exemplos a partir dos nossos prompts aqui, né? Ele pode ajudar com resumo de relatórios, processando uma grande quantidade de dados e extrair insights-chave, resumindo os relatórios, por exemplo, de due diligence financeiro. Pode apoiar na análise de dados financeiros, analisando esses dados, utilizando as ferramentas como o Excel, né? Otimizando as tarefas como análise de orçamento ou, né, de previsão, ou fornecendo orientação para navegar em dados financeiros complexos, tá? Ali com mais conforto e mais tranquilidade. Criar apresentação executiva, a partir, por exemplo, de resumos executivos, documentos de Word ou slides do PowerPoint, né, ali, destacando as descobertas financeiras ou os dados financeiros que são mais relevantes. Refinar a análise do nosso negócio, tá? Ali, ou seja, ele pode aprimorar a análise de modelos de negócio por meio do processamento avançado de dados no Excel, tá ali, e ainda atualizar arquivos ou registros que eu já tenho. Por exemplo, eu posso atualizar folhas de ofertas, né? Ali, mantendo integrado com dados em tempo real. Tá, pessoal? Tudo isso eu posso fazer com o Copilot e mais o Microsoft 365. E, claro, a gente vai ver um exemplo bem simples, tá? Utilizando o Excel agora na sequência. Neste exemplo, nós vamos avaliar como o Microsoft Copilot pode trabalhar em conjunto com o Microsoft Excel para fazer uma análise de dados e planilhas. Aqui eu tenho uma planilha bastante simples com algumas despesas de algumas lojas. Essas despesas envolvem comissões, honorários e um totalizador por loja de despesa. A primeira coisa que eu gostaria de fazer é visualizar um totalizador das minhas despesas. Não individualmente por loja, mas de forma geral. Então, o que eu vou pedir aqui no meu Copilot para dentro do meu Excel é criar uma coluna totalizando as despesas. Após fazer a análise dos meus dados, ele me sugere como fazer, indicando uma fórmula, olhando para o meu intervalo de dados, me sugere uma fórmula e simplesmente passando o mouse aqui no botão inserir coluna, ele já me mostra quais seriam os resultados. Então, sim, eu vou pedir para ele inserir essa minha coluna e aqui está. Além disto,
eu gostaria de fazer uma análise mais visual destes meus dados. Então, eu vou pedir para que o meu Copilot crie um gráfico de barras comparando as despesas de cada uma das lojas. Como podemos observar, a partir da minha solicitação, ele fez uma análise dos dados do meu intervalo e elaborou para mim um gráfico utilizando as informações da minha planilha. O que eu vou fazer é solicitar que ele adicione esse gráfico a uma nova planilha. E aqui está os meus dados e o gráfico que compara estas minhas informações. Legal, né, pessoal? Aqui para ilustrar, eu peguei um exemplo bem simples, tá, de uma planilha muito trivial do Excel, mas para poder realmente ilustrar toda a capacidade do Microsoft 365 Copilot. Quanto maior o volume de dados ou maior o grau de complexidade, tá, ali da planilha, tanto mais isso se torna relevante, tá, ali. Inclusive, né, ali para apoiar nas tomadas de decisão e nas análises desses dados, tá? Ali. E, por fim, mas não menos importante, a gente vai falar um pouquinho do Microsoft 365 Copilot para a área de tecnologia, ou seja, como é que o Copilot pode ajudar a áreas de TI, tá, a serem mais produtivas. Diversos exemplos. Então, só para citar alguns, planejamento de projetos, né? Ele pode ajudar a criar um plano de projeto mais eficiente, fornecendo sugestões e orientações com base em práticas recomendadas de gerenciamento de projetos. Documentar, ou seja, o Copilot ele pode ajudar na criação e manutenção da documentação de produtos, serviços, tá? Ainda ajudando a elaborar documentos detalhados e manter um tom amigável e ainda assim profissional nessa documentação. Criar resumos executivos a partir de apresentações, destacando os pontos principais e garantindo que as informações mais importantes sejam comunicadas de forma eficaz. Para quem trabalha com TI sabe que a comunicação é um fator chave quando a gente quer ter êxito, né, ali em um determinado processo, numa implementação, na entrega de uma nova solução. Tá? Ainda, apoiar na revisão de procedimentos de suporte técnico, tá? Ali. Ou seja, ele pode fornecer insights sobre possíveis problemas, fornecer ou sugerir soluções para estes problemas, tá? Ali. Facilitar sessões de brainstorming, por exemplo, para identificar possíveis riscos, coletar ideias, resumir os pontos principais que foram colocados, projetos que são muito críticos ou são muito relevantes, é usual, é esperado, né, senhores, ali que as comissões ou os departamentos envolvidos se preocupem com riscos ou com impactos existentes e o Copilot pode apoiar em juntar essas informações e fornecer sugestões para eliminar ou mitigar esses riscos, tá? E além de tudo, voltando para questões de comunicação, por exemplo, né, ajudar a elaborar e-mails mais detalhados e outros tipos de comunicação, garantindo que as mensagens se tornem claras e eficazes para quando chegar nos nossos usuários. E aqui, tá, pessoal, eu gostaria de usar um recurso de mostrar para vocês um exemplo do próprio Microsoft Teams, tá? Ali, do Copilot operando no Microsoft Teams, que é um resumo desta reunião que nós estamos fazendo, gerado agora, tá? Ali. Então, o que que eu fiz aqui? Eu pedi para o Copilot gerar um resumo de toda esta nossa conversa, tá? Ali. E eu vou colar aqui, tá? Me deem só um segundinho, eu vou colar aqui no nosso... Vou colar aqui no chat, para que vocês possam observar, ó, esse resumo. Então, se vocês acessarem agora o chat ali do nosso Microsoft, do Teams que vocês estão utilizando,
tá ali, tá? Vocês vão ver que tem uma informação ali que diz o seguinte: gerado pelo Copilot, certifique-se de verificar a precisão, é o que o Copilot sempre coloca e o que ele sugere ali, ó. A reunião até agora foi um webinar sobre o Microsoft 365 Copilot, perfeito, uma inteligência artificial que ajuda os usuários a realizar diversas tarefas nos aplicativos Microsoft 365. A apresentação foi feita por mim, Luciano Marqueto, diretor de serviços da suporte, parará, tem, né? O pessoal tem tudo ali colocado, tá? Ali, e, por final, né? Ali a reunião ainda está em andamento, os participantes podem fazer perguntas pelo chat, tá? Ou seja, como vocês podem observar, né, é exatamente o que está acontecendo neste momento. Imaginem essa mesma experiência do lado de vocês, né, no apoio à condução de reuniões das suas empresas, os diversos departamentos e dos N usuários que vocês têm nas suas organizações, tá? Show! Eu queria, basicamente, tá ali, trocar essa ideia com vocês. Esse é só um pouquinho, a gente poderia passar o resto do dia aqui falando, tá, pessoal, sobre Copilot, a gente não esgotaria o assunto, tá, ali. E aí, eu gostaria de abrir para perguntas e respostas. Fran, se você quiser me dar um help agora, temos alguma perguntinha? Nosso chat tem Sim. alguma dúvida? Por Sim, favor, já temos uma pergunta aqui para você, tá? diga lá. Então, olha só, o Gilberto está nos perguntando o seguinte: no cenário de pesquisa dentro do ambiente da empresa, segurança e privacidade de dados, como são tratados? Tu pode explicar para a gente, Luciano? Claro, olha só, Gilberto. Obrigado pela pergunta antes. O que acontece? Quando a gente está no cenário corporativo, toda a pesquisa, todos os dados que o Copilot pesquisar dentro da organização, ele fica dentro da organização. Ele vai olhar, tá, para documentos que estejam compartilhados, tá, dentro da empresa. Por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui de possibilidade de compartilhamento. SharePoint, OneDrive, Microsoft Outlook, Teams, tá? Qualquer parte do ecossistema Microsoft 365 é válido, tá ali, e o Copilot vai pesquisar essas informações e vai utilizá-las para fornecer os resultados para você. Claro, e aqui é muito importante, o Copilot obedece o mecanismo de segurança que você define no Microsoft 365. Então, por exemplo, se você definiu, e aí eu vou usar um exemplo clássico aqui, se você definiu que a planilha que tem a informação de cargos e salários só pode ser acessada pelos usuários do departamento de RH, e, vamos supor, eu tenho um usuário lá da parte de operações que vai fazer alguma pergunta sobre a política de cargos e salários dentro da minha empresa, uma vez que esse usuário não tem visibilidade das informações, tá? Ali daquela planilha de Excel ou daquele, seja lá onde tiver essa informação dentro da tua organização, tá? Ali ele obviamente não vai receber nenhuma resposta a esse respeito. Não há dados para fornecer, tá? Ali. Do outro lado, se os usuários, por exemplo, do meu departamento de RH, autorizados a terem acesso àquela informação, fizerem perguntas a esse respeito, eles obterão as respostas, tá? Ali que eles precisam a partir da análise daquela informação. Além disso, nenhuma informação de nenhum usuário de dentro da empresa é compartilhado com usuários externos pelo Copilot ou é utilizado para treinar outros modelos de inteligência artificial fora, mesmo o Copilot, tá, pessoal ali? Ou seja, a informação que é da empresa, que está dentro da empresa, não sai da empresa, tá? Espero ter respondido, tá? Mais uma aqui, Luciano, deixa eu te Pois não, passar. Olha só. claro. A pergunta é a seguinte: o Copilot tem integração com o Power BI? Posso usá-lo para analisar dados e criar os dashboards? Pode sim. Sim, o Copilot tem integração com o Power BI, tá ali, ou seja, ele pode utilizar,
tá ali, as informações que o Power BI tem acesso, tá ali, para fornecer insights, para sim criar dashboards, tá? Ali criar relatórios, criar apresentações a partir, tá, do próprio Power BI e inclusive apoiar no entendimento destes dados, tá? Ali dentro, tá, da ferramenta, tá, pessoal. Então isso é muito importante, né, ali, tá, para colocar. É claro, tá, existem alguns, o que a gente falou muito aqui, todos os exemplos que a gente falou, tá, pessoal, ali, são de Microsoft 365 Copilot, ou seja, o Microsoft 365 Copilot voltado, né, ali, tá, exatamente para a plataforma Microsoft 365. Este Copilot que eu mostrei para vocês é o assistente pessoal do usuário. Eu vi aqui, e aí já vou adiantar, tá, Fran, tem uma perguntinha sobre a questão de licenciamento, tá? Ali Isso. do Como funciona o licenciamento Microsoft para utilizar o Copilot? Legal. Vamos lá. Especificamente para o Microsoft 365 Copilot, tá? Isso é muito tranquilo. Tem basicamente duas licenças. Uma é a gratuita, tá? O Microsoft Copilot ele tem uma versão free, onde você pode fazer perguntas e buscar informações da web. É sempre voltado, ele não vai olhar para os dados internos da empresa, ele vai olhar para os recursos que estão disponíveis na internet, informações que estão disponíveis na internet e responder as perguntas. Para aqueles cenários onde eu quero olhar os dados da minha empresa, eu quero utilizar todo o poder da integração, tá, pessoal, ali, eu preciso ter o Microsoft 365 Copilot licenciado. E a gente tem uma licença para isso, tá? É um modelo de licenciamento mensal, tá, pessoal, ali, tá? Você paga, né, ali, você compra sempre o primeiro licenciamento, e aqui o Ezequiel deve estar nos ouvindo, Ezequiel, qualquer coisa me corrija, tá, ali, mas você paga o primeiro ano, tá, ali, e aí você tem o Microsoft 365 Copilot, todo esse poder que eu mostrei para vocês aqui integrado e muito mais coisas, tá? Eu vi aqui que tem uma outra pergunta. Obrigado, Cristiane. Ó, como a Suporte auxilia na adoção do Copilot nas empresas? Legal, já estava esquecendo, viu? A Suporte tem uma oferta chamada de Centro de Excelência do Microsoft 365 Copilot, tá? Pessoal, onde toda a empresa, todo cliente que adquire o Microsoft 365 Copilot conosco, com a Suporte, ele recebe sem nenhum custo adicional, tá? O que a gente chama de centro de excelência do Copilot, que é um acompanhamento individual a stakeholder, ou seja, usuário por usuário, nos departamentos para entender como o Copilot pode apoiar, né, ali e ser utilizado da maneira mais eficiente, ou seja, entregar os resultados de uma maneira mais rápida e consiga acelerar, né, ali a produtividade, a adoção, tá, da maneira mais otimizada dentro das organizações. Tá? Essa é uma oferta exclusiva hoje nossa, tá? Pessoal ali, tá? E, de novo, tá ali, ela é vinculada sempre ao Microsoft 365 Copilot. Legal. Fran, acho que não Bom, temos mais nada. todas respondidas. Agora eu Show. queria passar um recado para todos, né? Bem importante, Luciano, se você me permite. E como a gente manifestou, né, em todos os nossos e-mails, né, convidando a todos, a gente comentou que nós daríamos uma cortesia, tá? Então, se vocês gostaram dessa solução e querem ter aí o Copilot na empresa de vocês, a Suporte vai disponibilizar essa cortesia, que seria basicamente aqui, tá aparecendo na tela de vocês. Deixa eu comentar aqui com vocês rapidinho, que seria o Microsoft Copilot Readiness Assessment. E basicamente o que seria isso? É uma avaliação para preparação do seu ambiente aí, é para te ajudar a analisar como que você pode implantar, né, o Microsoft Copilot aí na tua empresa. E tudo isso acredito que o Luciano já comentou aqui também, mas seria combinado, né, com a ajuda de um especialista aqui da Suporte e totalmente sem custo. Então, quem gostou e se quiser, né, pode deixar aqui um eu quero ou o seu e-mail aqui no chat e nós vamos fazer o contato, tá, para entregar essa cortesia, tá? E
Luciano, temos Oi. mais uma perguntinha que não sei Tem se um- dá tempo de responder. Dá bem rapidinho, perguntinha de última Tá, hora, tá? Para essa é legal, ó. isso. O Copilot pode me ajudar a criar aplicativos no Power Apps? Pode, o Copilot pode, mas aí não é o Microsoft 365 Copilot, tá? Ali. É um carinha chamado Copilot para Visual Studio, tá ali, que tem essa possibilidade, tá ali, mas sim, ele apoia tanto na questão de criação de aplicativos no Power Apps, no próprio SharePoint, tá ali, ou em outras plataformas, inclusive tanto essas plataformas de low code, no code, quanto plataformas de código, tá? Ali o Copilot vai ajudar nesse sentido também, tá bom? Show! Espero ter respondido. Maravilha. Fran, de novo com Bom, você. então, agora eu gostaria de finalizar agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada em nome da Suporte. Eu convido a acessarem as nossas redes sociais, tem aqui o QR Code na tela, para vocês acompanharem os nossos próximos webinars. Então, muito obrigada, desejo um bom dia mais uma vez. Obrigada à equipe Gisele, Luciano, a todos vocês que se manifestaram aqui no chat também. Muito obrigada e um abraço para todo mundo. Obrigado, Fran. Obrigado a todos. Tchau, até a próxima.